e procure na palavra encontrar, porque quando nós lemos a palavra, Deus já está falando conosco, o Espírito Santo já está nos conduzindo, e nós devemos estar sempre atentos para receber aquilo que o Senhor quer trazer para nós, porque Ele é o Senhor soberano, bondoso e pronto sempre para nos ensinar e para nos fazer caminhar na verdade e na graça de Deus. Eu queria pedir a todos aqueles que ainda não estão assim tão cansados, tão cansadas, que possam ficar de pé, para que nós possamos fazer essa leitura, pelo menos alguns versículos de pé. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Versículo 7, vamos todos juntos. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Preste atenção, o apóstolo Paulo está preso em Roma, está vivendo os seus últimos dias. Provavelmente, segundo os comentaristas, esta é a última carta que esse campeão do Evangelho entre os gentios está escrevendo antes de partir para o Senhor. Então ele começa a colocar umas coisas muito pessoais aqui. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Tomai com você também Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhes seja posto em conta. Vamos ler juntos o verso 17 e 18. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui liberto da boca do leão. Diz mais este apóstolo dos gentios: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. E vem as saudações finais. Saudai Prisca e Áquila e a casa de Onesífero. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Juntos o verso 22. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Pode se assentar e ore a Deus, pedindo a Ele uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Nós nos prostramos diante de Ti, Senhor, e mais uma vez agradecemos, porque a igreja está reunida, a igreja está de portas abertas, proclamando a Tua palavra. Nós te rogamos que esta palavra possa edificar, consolar, ensinar,
confrontar, restaurar, levantar, realizar toda a obra para a qual o Senhor a designaste. Porque tudo vem do Senhor, e nós nada podemos fora da tua graça. Fala aos que estão em casa, fala aos que vão ouvir de alguma maneira esta mensagem, porque o teu Espírito Santo é aquele que ensina a palavra e faz com que ela frutifique no coração daqueles que a ouvem. Nós pedimos assim, rogando também que o Senhor repreenda e impeça o inimigo da palavra de tirá-la dos corações, de trazer perturbação de qualquer espécie. Nos abrigamos debaixo do poder do sangue de Jesus, a Ele toda a glória. Amém. Aleluia. E a igreja diz, amém. Como disse, amados, é a última carta desse apóstolo precioso do Senhor. Segundo alguns comentaristas, ele está preso numa das prisões onde havia túneis muito sombrios, escuros, e onde os prisioneiros, quando de lá saíam com vida, saíam muito doentes pelas condições tão precárias que havia ali. Provavelmente Paulo está preso agora, é a sua segunda prisão, você acompanha no livro de Atos dos Apóstolos. Da primeira vez ele estava debaixo da ordem de comparecer perante o tribunal de César, mas tinha autonomia para alugar uma casa, recebia ali seus amigos, mas agora ele está no centro da conspiração de Nero, acusado com os cristãos de ter sido responsável pelo incêndio de Roma. E Paulo está ali porque era alguém que era conhecido de todos como o mais ardente, o mais atuante pregador do Evangelho. Então ele está enfrentando uma situação final e definitiva na sua vida. Eu gosto muito deste texto porque ele nos apresenta e traz para nós preciosas lições de como é que o cristão enfrenta o dia mau, a hora difícil, quando as coisas estão caminhando para uma falta de perspectiva, de luz no fundo do túnel, mesmo que nós tenhamos a certeza de que cumprimos o nosso dever. Quando somos alcançados e envolvidos pela pesada mão da injustiça, desse mundo mau, desse mundo pecador, onde sempre haverá tiranos, como nós estamos vendo nessa guerra absurda lá na Europa. Sempre em todas as gerações, homens que se levantam com poder humano, poder das armas, poder de dispor da vida dos outros e realmente fazem coisas terríveis, das quais os crentes não estão isentos, porque Jesus deixou muito claro da natureza comum e universal das tribulações desse mundo. Paulo escreve, já sentenciado à pena de morte, embora fale sobre uma apelação que aconteceu antes, mas ele já sabe e já está convicto que está vivendo o seu tempo final. Como ele enfrenta essa situação? Versículo 6, eu quero que você mantenha aberta a palavra, acompanhe aí o texto. É bom deixarmos que o Espírito Santo nos fala com toda a clareza aqui. Ele tem absoluta consciência de que o tempo da sua vida pertence a Deus. Diga comigo, o tempo da nossa vida é da alçada de Deus. Quanto a mim, Paulo diz no versículo 6, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, está próximo. Paulo está convicto de que nada foge ao controle do Deus em quem ele
crê a quem ele serviu e, portanto, ele está na prisão, tem a sentença de morte já determinada, mas ele sabe, olha, o meu tempo é chegado e eu sei que Deus tem o tempo certo para cada um dos seus filhos e filhas e, portanto, ele está tranquilo quanto a esse aspecto. A segunda coisa Paulo tem a certeza de que a sua missão foi cumprida. Vamos dizer, certeza de que a missão foi cumprida. Versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos lá juntos? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que convicção preciosa e maravilhosa. Será que nós temos pensado a respeito disso? Será que podemos estar convictos e certos de quando chegar a nossa hora de partir, de quando formos convocados para o grande e definitivo e final encontro com o Senhor, nós possamos também dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé? Só esse texto aqui já daria para termos uma mensagem mais aprofundada de entrar na natureza deste bom combate. Qual é o bom combate de Paulo? Desde aquele momento na estrada de Damasco, quando ele cai do cavalo por terra, quando ele vê aquela grande luz brilhando, e ele pergunta, Jesus primeiro fala com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o que Paulo pergunta? Quem és tu, Senhor? Ele nem sabia quem era Jesus. Ele era um mestre entre os judeus, fariseu, instruído, mas ele não sabia quem era Jesus. E Jesus disse para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta, porque você agora é um vaso escolhido. Tem um bom combate a ser feito. Nós estamos estudando aqui, domingo de manhã, tem sido muito bom, o livro de Atos dos Apóstolos. E é o livro que nos mostra esse bom combate de Paulo, em todo tempo, em todo lugar, indo nas viagens missionárias, levando a palavra de Deus. Mas agora, ele, no final da sua vida, não há nenhuma lamentação: olha, não deu tempo para fazer isso, não deu tempo para fazer aquilo. Não, ele tem perfeita convicção: eu combati o bom combate, eu completei a carreira cristã, a jornada do cristão, que peregrina por esse mundo até o dia do encontro com o Senhor. E eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Terceira coisa que Paulo diz é a convicção de que o Senhor é justo, é o juiz soberano, é aquele que virá no dia final e que dará recompensa aos seus filhos. Versículo 8. Vamos lá? O apóstolo está declarando: eu sei agora que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Na sua Bíblia, dia está aí com D maiúsculo. Naquele dia, o dia de Cristo, o dia em que todas as coisas passarão pelo critério do justo juiz de toda a terra, aquele dia do encontro final de céu e terra, para a restauração de todas as coisas, aquele dia do Senhor. Então Paulo tem plena convicção: eu sei que naquele dia eu receberei do Senhor essa coroa da justiça, culminando o trabalho da minha vida e da minha jornada. Também Paulo nos ensina e diz aqui que o Senhor assiste, protege e não nos abandona jamais. Diga: o Senhor nos assiste e não nos abandona jamais. Versículo 17, olha o que diz o apóstolo dos gentios. Ele fala de uma audiência que aconteceu aí no versículo 16, onde ninguém estava lá para dar uma palavra a seu favor, para falar sobre a sua defesa. Ele diz que todos naquele momento o abandonaram, mas ele diz no versículo 17: mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças,
para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me assistiu. Ele está convicto do Deus que assistiu, que assiste e que assistirá, porque está presente na sua vida em todo o tempo. Também, em último lugar aqui, o apóstolo declara para nós e declara nesse momento final da sua vida que a obra maligna não prevalecerá contra aqueles que são do Senhor. Diga, a obra maligna não prevalecerá. Versículo 18, ouça a palavra, ouça o Espírito. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O cristão não precisa ter medo da obra maligna. O cristão não precisa nunca achar que porque está sofrendo, porque está em um momento tão difícil, tão escuro na sua vida, que Deus o abandonou e Satanás está fazendo alguma coisa. Porque Paulo diz com toda convicção aqui, é claro, o Senhor me livrará de toda obra maligna, porque eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas esse texto é muito rico, amados, e o comentarista da Bíblia e pastor abençoado, Hernandes Dias Lopes, ele fazendo uma análise desse texto, ele nos lembra algumas coisas interessantes aqui, que são princípios e atitudes importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada prática do dia a dia. E eu queria analisar rapidamente aqui, conosco, com vocês, para a nossa edificação. No versículo 9, o apóstolo Paulo fala com Timóteo, seu filho amado na fé, e ele diz assim, procura vir ter comigo. De que forma? Depressa. Procura vir ter comigo. O princípio aqui, amado e amada, é que quando nós estamos no vale, quando nós estamos num momento difícil da vida, nós precisamos convidar alguém para estar do nosso lado. Nós precisamos compartilhar com alguém. Nós já dissemos aqui uma frase que não é nossa, mas muito significativa, que alegria compartilhada é alegria aumentada, e dor compartilhada é dor diminuída. Procura vir ter comigo. Paulo tinha, apesar de estar naquela prisão muito difícil, a autorização de alguma visita entrar e estar com ele. Então ele chama Timóteo, meu filho na fé, vem ter comigo. Tem momento que nós precisamos compartilhar as cargas com os outros. Ai daquele e daquela que se julga autossuficiente, que vive sozinho e isolado. Nós precisamos ser pessoas de relacionamentos. Nós precisamos nos alegrar, abrir a porta da nossa casa para os netos, para os parentes, para os amigos. Nós precisamos procurar ser pessoas que compartilham. Procura vir ter comigo. Eu disse aqui, e não quero ser mal entendido, acho que uns 2 domingos atrás, mas a gente precisa dizer isso, me espanta hoje. E não estou sozinho nisso, várias pessoas, onde as pessoas estão dando muito mais valor para animais, para cachorro, do que para a gente. Nada contra os cachorrinhos, viu? Nada contra. Eles têm o seu lugar, mas eles são animais, eles não são seu filhinho, sua filhinha. Nós precisamos de gente, de companhia de pessoas. Nós precisamos de celebrar a amizade. E Paulo tinha uma amizade, um amor profundo para com Timóteo e para com essas pessoas. Preste atenção, faça uma leitura bíblica olhando os textos, o tanto de nomes que Paulo cita. Olha aqui nesse final da carta, quantos nomes ele citou. Ele tinha relacionamento com gente, com pessoas, e ele estava sempre compartilhando também com outros as suas dores e as suas necessidades. A Ruth viu uma notícia, eu não sei qual foi a fonte, mas com certeza segura,
de uma pessoa, não sei se foi na Itália, quando as autoridades foram agora, tempo aí próximo, e encontraram uma senhora morta no jardim da casa, com sombras e galhos muito fechados, né? E que provavelmente passou mal ali, morava sozinha, e com a epidemia, ninguém indo na casa uns dos outros, encontraram o cadáver lá, já no estado de muito tempo. Coisa triste. Nós precisamos ter uma preocupação maior em estar presente na vida dos idosos, na vida das pessoas. O segundo princípio aqui é quando Paulo, no versículo 10, fala sobre um homem chamado Demas. Ele andou com Paulo, mas agora ele foi atraído pelo presente século e ele abandonou o apóstolo Paulo. Mas Paulo diz, olha, ele saiu, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Nós precisamos aprender aqui que nós não devemos ficar presos a pessoas que nos desapontaram, que nos decepcionaram. Demas decepcionou o coração de Paulo, mas ele disse, olha, ele foi, que Deus cuide, tenha misericórdia dele. Nós precisamos tomar muito cuidado na nossa vida de estar guardando coisas que nos afastam das pessoas. Alguém te decepcionou? Alguém virou as costas numa hora que você precisava? Alguém errou para com você? Não fique preso a isso. Não faça disso algo que vai amarrar a sua vida. Esteja aberto ou aberta para perdoar, para aproximar, mas não traga essa mágoa oprimindo seu coração. Me lembro de um político brasileiro, tempos atrás, já faleceu, que ele dizia de outro político que foi governador de um dos estados brasileiros, e ele disse assim, ele guarda os ódios na geladeira, para manter sempre fresco, né? Nós não podemos jamais guardar isso no nosso coração. Outro princípio aqui, no versículo 13, quando o apóstolo Paulo pede para que Timóteo venha, ele diz, quando você vier, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. E o princípio é, não se afaste da palavra de Deus, ainda que você esteja vivendo terríveis momentos na sua vida. Estes pergaminhos, segundo os exegetas aqui no Novo Testamento, eram os textos do Antigo Testamento que Paulo tinha e lia constantemente, enquanto com a sua própria vida estava sendo escrito o Novo Testamento. Ele está numa prisão, é uma prisão escura, é uma prisão úmida, é uma prisão difícil, mas ele diz, traz os livros, ele quer estudar, ele quer ler, ele quer se alimentar da palavra. E nós precisamos ser pessoas assim, que sempre estão abertos para aprender, que sempre querem conhecer um pouco mais da palavra de Deus, que leem a palavra de Deus, que nela encontram alívio e abrigo para o seu coração. Olha, irmãos e irmãs, me perdoem, podem criticar, mas eu vou continuar dizendo, tenha sua Bíblia em papel, ainda que você tenha várias versões no celular, não consinta em que esse aparelho seja tão dominador da sua vida, porque quando você se senta num lugar tranquilo, abre a sua Bíblia, toma um lápis para destacar alguma coisa que Deus vai te falar, isso é enriquecimento para a sua vida. Nós temos uma ideia por aí que é moderno, tudo ser feito através da tela, e nós sabemos de tudo que está por trás dessa indústria que domina os bilhões de pessoas no mundo. Não estou dizendo que não devamos usar, estamos dentro de uma sociedade que precisamos disso para trabalhar, para tanta coisa, mas não deixe que isso seja um grilhão na sua vida e te afaste de uma relação de amizade, de amor, de comunhão com a palavra de Deus. Outro princípio, versículo 16, versículo 14 e 15, deixe o Senhor tratar daqueles que deliberadamente fizeram mal a você. Paulo cita aqui no versículo 14, um homem chamado Alexandre, latoeiro, era alguém que trabalhava metais, cobre talvez, segundo os comentaristas,
Esse homem veio à fé, com certeza se juntou à igreja, mas ele se levanta. Há alguns comentaristas que dizem que ele inclusive começou a espalhar uma doutrina falsa. Paulo o advertiu, como era do seu costume fazer, ele não aceitou e inclusive perseguiu. Há um comentarista que diz que provavelmente esse Alexandre foi até o camarada que fez a denúncia contra Paulo perante Nero, dentro do contexto ali do incêndio de Roma. E então, mas Paulo diz assim: o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Nós precisamos entregar essas coisas na mão de Deus. Nós precisamos pensar, porque uma coisa é quando alguém falha conosco, como é comum e como nós falhamos uns com os outros. Mas quando alguém deliberadamente monta um esquema, faz um estratagema para te fazer mal, para montar uma armadilha, e então foi isso que aconteceu aqui. Mas o apóstolo Paulo não está cheio de amargura nem de ódio. Ele diz: olha, ele me causou esses males, mas está nas mãos do Senhor. Deus é o justo juiz de toda a terra. Sexto princípio, versículos 16 e 17, nós já falamos aqui. Quando Paulo lamenta que na sua defesa não apareceu, talvez ele esperava que pessoas fossem ali depor a favor dele, que estivesse ali naquela audiência, mas ele não viu ninguém, pareceu que ele estava sozinho. Então o princípio é: nós nunca estamos sozinhos. O Senhor está presente e Ele está conosco para que a gente possa completar a jornada. Deus está presente na nossa vida. É por isso que muitas vezes, irmãos e irmãs, nós somos surpreendidos. Eu creio que muitos de vocês aqui, como eu, já passaram por situações onde a gente achava que estava no limite e não iria conseguir levantar no dia seguinte e enfrentar o que a vida tinha perante nós. E de repente, na madrugada, na oração da manhã ao sair da cama, Deus promove alguma coisa e a gente se enche de novo de animação e de coragem para continuar. Deus não nos dá todo o suprimento para a jornada completa, e é por isso que a palavra diz: vão indo de força em força, de força em força. Quanto mais eu preciso, e mais busco, e mais vou aos pés do Senhor, mais Ele me reveste, me anima, me encoraja, e diz: vai filho, vai filha, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, com a minha destra fiel. Em Atos capítulo 2, capítulo 27, melhor dizendo, nós temos a narrativa daquele naufrágio terrível. O apóstolo Paulo está ali e ele enfrenta aquele momento. Ele está encorajando aqueles marinheiros. Já jogaram fora as armações possíveis do navio, já jogaram no mar, dia e noite. Aliás, eles não sabiam mais se era dia ou se era noite, porque tudo estava escuro. A voragem do mar parecia tragar o navio, era levado de lá e para cá como uma casca de noz, água salgada caindo sobre todos eles. Chega o dia em que eles têm que jogar fora também a carga do navio no mar para tentar sobreviver. E diz o texto que os marinheiros, depois que Paulo falou com eles: o Deus de quem eu sou e ao quem eu sirvo me deu a vida de todos vocês. Fiquem tranquilos, ninguém aqui vai morrer. E vem aquela madrugada, e é muito interessante, você pode ler depois o texto, Atos capítulo 27, que diz o texto que os marinheiros oraram para que o dia amanhecesse. Você já passou pela experiência de uma noite tão difícil, tão dolorosa, tão cheia de preocupação e de ansiedade, que você pediu a Deus que aquele dia chegasse logo, que aquela noite passasse, que amanhecesse o dia? Já vivemos momentos assim, muito complicados, muito difíceis. Diz esse texto que eles oraram para o dia amanhecer, e quando o dia amanheceu, Atos capítulo 27,
Quando o dia amanheceu, quando a aurora começou a clarear no horizonte, eles viram uma ilha, uma terra. Antes não se via nada, não sabia onde estavam, na voragem do mar, se era dia, se era noite, mas eles oraram para que o dia amanhecesse, e quando o dia amanheceu, eles viram a provisão de Deus. É verdade, amado e amada, que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, que é uma promessa de Deus para o seu povo, que nós podemos confiar nele, e que mesmo que a própria vida vá, como escreveu Martinho Lutero no maravilhoso e conhecido hino da Reforma: embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Aleluia, glória e louvor ao nosso Deus. Outro princípio que aprendemos aqui no versículo 21, diz o texto que o apóstolo Paulo fala assim: apressa-te a vir. Quando? Antes do inverno. Antes do inverno. Vem agora. Vem logo. Porque amanhã pode ser tarde. Talvez Paulo não sabia qual seria o dia da sua execução. Mas ele sabia que já estava sentenciado. Vem, Timóteo, porque você pode atrasar e não me encontrar mais. Eu quero te abraçar, eu quero estar junto de você. Isso é um princípio que nos ensina que nós temos que aproveitar a oportunidade. O tempo de fazer o bem é hoje. O tempo de compartilhar é agora. O tempo de servir é agora. Pastor Hernandes lembra uma coisa que diz ele que sempre deixou ele muito impressionado na cultura brasileira, essa questão de que nos velórios tem duas coisas que sobressaem. Uma é que os elogios ao corpo que está ali são muitos, né? Muitos elogios. Alguns, quem sabe, até mesmo apropriados. E o outro é que tem coroas de flores por todo lado. Então, nós precisamos pensar, por que não elogiar hoje? Por que não dar flores agora? Que as pessoas podem aspirar o seu perfume, viver a alegria de tê-los perto, porque muitas vezes essa é uma cultura para tentar uma reparação, uma restituição, fazer alguma coisa que não fez enquanto se era vivo. Então o tempo é hoje e o tempo é agora. Procura vir ter comigo antes do inverno, antes que chegue o inverno. E o inverno é também uma estação do ano que tem um sentido figurado, com o final da vida, com a velhice sem esperança, com a questão da enfermidade, da entrega, porque não se tem mais expectativa de nada, antes que chegue o inverno. Por isso, jovens, a palavra diz: alegra-te, jovem, alegra-te na tua juventude, perante o Senhor, sabendo que Deus vai pedir conta, mas o tempo é agora, de compartilhar, de repartir, de amar, de fazer a coisa no momento em que Deus está nos dando o privilégio de fazer, de pedir perdão, de restituir o que tiramos do outro, de fazer reparação, de pedir perdão da má palavra, da discussão que ficou e que separou a amizade, o relacionamento e o coração. Mas finalmente, a melhor maneira de encerrar a carreira é entregar a Jesus toda a glória. Diga: a melhor maneira de encerrar a carreira é entregar a Jesus, é dar a Jesus toda a glória. O versículo 18, o apóstolo diz, no final do versículo: a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A Bíblia tem 3 significados para a morte, entre outros, mas esses 3 se destacam. O primeiro é que a morte é tirar o fardo, é aliviar o fardo
da existência, é descanso, é entrar no descanso. O segundo significado está ligado a desatar o bote, o barco que está amarrado ali, desatar para que a viagem siga na direção do horizonte, na direção do além. O terceiro significado é afrouxar as estacas. Isso era muito conhecido do povo lá do Antigo Testamento, para desmontar a barraca, levantar acampamento e voltar para casa. E esses significados estão nessas palavras que Paulo está usando aqui. Eu estou indo para receber a coroa, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. E portanto ele está nas mãos do Senhor. Imagine você, o apóstolo Paulo já velho, numa das suas cartas ele diz: Paulo o velho saúda vocês. Nesse momento final da sua vida, até que chegue o dia, determinado pelas autoridades romanas, que o velho apóstolo combatente de Jesus Cristo vai entregar a sua vida, provavelmente sendo decapitado no cepo. Não há 100% de certeza, mas os pesquisadores falam sobre isso. E então naquela prisão romana escura, o homem encarregado da execução entra na prisão levando uma luz e pergunta: prisioneiro Paulo, onde está o prisioneiro Paulo de Tarso? E Paulo se levanta e acompanha aquele que vai levá-lo à execução. Podemos imaginar ele dizendo: Paulo, o direito romano te assiste de você dizer uma última palavra que você quer dizer, que seja registrada, que possamos mandar para os seus familiares. Você quer dizer essa última palavra? E provavelmente Paulo diz: quero sim. E levanta a sua mão e diz: a Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que eu servi em toda a minha vida, a Ele glória, honra, domínio, poder, antes de todas as eras, pelos séculos dos séculos. Amém, aleluia. E encerra a sua carreira. É o que ele diz aqui: a Ele toda a glória e todo o louvor. Ah, irmãos e irmãs, precisamos pedir a Deus que nós não desistamos no meio da carreira, não sejamos impedidos pelos tropeços malignos, mas nos refugiemos nessa verdade da palavra de Deus, para poder continuar dizendo, como o belo hino, um dos preciosos hinos de várias gerações evangélicas tem cantado: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia.